nós temos um solo muito pobre em nutrientes e micronutrientes. A gente vai falar especificamente sobre creatina, glutamina e beta-alanina. Ganhar mais potência muscular, eu quero ganhar mais força muscular, eu preciso de uma musculatura mais forte. O que é? Sinais que talvez você está faltando isso. Por outro lado, a creatina, tantos benefícios, tem uma capacidade de sustentar por mais tempo uma carga. E além disso, você tem uma resposta de recuperação mais rápida. Dosagem. Estudos mostrando que tomar antes do treino, você vai ter um benefício maior. Hoje a gente vai te dar uma boa guia. Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas de sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, hoje a gente tem uma pessoa que está de volta para viajar mais uma vez no outro lado. Luciana Polini. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Roger? Mais uma vez aqui no Tralado, um prazer a gente conversar, sempre todo o seu conteúdo, todos os seus programas, eu sou ouvinte assídua, então é um prazer fazer parte desse teu quadro. Então, quem vai ouvindo o outro lado com você sabe que eu sou fã dos seus produtos de Houseway. Você é quem não sabe, você é nutrinista e cofundador de Houseway. E hoje a gente vai falar sobre suplementos. Esse assunto que eu acho que todo atleta, e até hoje em dia quem não é atleta, está muito ligado com esse assunto de suplementos. E especificamente hoje vamos explorar 3, porque precisa focar na vida. Eu preciso, pelo menos. A gente vai falar especificamente sobre creatina, glutamina e beta-alanina. Esses 3. E com cada um, eu de novo, focar. Eu tomei meu creatina hoje, então eu estou bem focado. Com cada um, a gente vai chegar nessas perguntas. O que é? Sinais que talvez você está faltando isso, ou talvez você tem demais no seu sistema, eu não sei. Dosagem com cada um, que é certo, que está errado, onde você está fazendo demais, ou se não está fazendo o suficiente. E com cada um, a ponto de vista de performance, ou é uma coisa dia a dia, qualquer pessoa tem que tomar, ou só enquanto você está numa ciclo de atrás alta performance. Tá bom, Luciana, você tá pronta para esse bate-papo? Porque eu tenho muitas perguntas honestas. Vou precisar de vários carbos impulso para chegar no fim desse bate-papo, meu Deus. Mas vamos começar. Eu quero começar um lugar falando com 3 perfis diferentes. Eu tô falando diferente, mas eu mesmo passo essas fases, ainda passo pelas essas fases nesse ponto de vista de suplementos. Vamos começar vamos falar, João Grão, João Feijão, que fala tipo, meu Deus, suplementos e tudo de marketing. A gente não precisa, desde que você está comendo comida saudável, você está ok. Isso é o primeiro, pessoa, o João Feijão aí. Segunda, Fluana que fala, tipo, qualquer coisa médica fala, minha nutricionista fala, vou tomar. Eu não sei, eu tô tomando D3, não sei porquê. Tô tomando creatina, não sei porquê. Mas se alguém fala, eu vou tomar, porque é importante, tá bom. E o terceiro perfil que de novo, eu tô falando tudo isso com eu tô muito simpático com cada um, porque eu passei aquela cara que quer qualquer benefício. Eu vou ouvindo, eu fico, a minha próxima desafio tá chegando e, meu Deus, alguém falou que beta-alanina é uma coisa que vai me ajudar. Então, me dá agora. O glutamina vai me ajudar, me dá. E ela vai encher a gaveta cheia. Ela tem uma gaveta cheia de suplementos de vários anos diferentes e ela está pronta para tomar tudo na mesma hora. O que você ia falar com cada perfil? Bom, vamos começar com o João Arroz e Feijão. Ok. Hoje, Roger, a gente tem, até com relação a alguns suplementos, né, lógico,
mas nós temos no nosso solo um solo muito pobre em nutrientes e micronutrientes. Então, hoje, a gente já tem essa questão, né, principalmente com relação a minerais, vitaminas. Mesmo você consumindo, né, verduras, legumes, frutas e tal, estes alimentos atuais não têm a mesma composição nutricional de 30 anos atrás. Então, para começar, nosso solo é muito pobre hoje em dia. Então, mesmo que, a menos que você seja uma pessoa extremamente privilegiada e que você consiga tratar a tua terra, plantar o teu alimento, você sabe o que você está, né, consumindo. E a gente está falando de um público muito restrito, né, uma pessoa, né, mas mesmo assim, hoje, falando com relação, principalmente a esses 3 nutrientes, esses 3 suplementos, principalmente a creatina. Se a gente for pegar hoje, né, o que se tem de orientação do consumo de creatina, a gente precisaria consumir 3 a 5 quilos de carne para a gente obter a quantidade de creatina e a gente consegue isolada em um scoop e um dosador. Então, só aí alguns suplementos, realmente, eles, através da alimentação, é muito difícil você alcançar quando se fala em performance e mesmo quando se fala em saúde. E uma outra questão, né, com relação, é lógico que existe aquele extremo de que, né, o perfil que fala: "Ah, se tiver que comer terra, eu vou comer, se está falando que vai me dar performance, não interessa, eu vou consumir qualquer coisa". É óbvio que se é uma pessoa que tem uma alimentação extremamente ruim, muito ultraprocessados, alimentos industrializados de baixa qualidade, né, com pouquíssimos nutrientes, é óbvio que a base não está boa, né. Então, assim, não vai ser um único suplemento que vai fazer essa diferença, né. Mas quando nós falamos de, né, de atletas e mesmo, né, praticantes de esporte que conseguem manter minimamente uma alimentação, né, variada, que consuma, né, boas fontes aí de vitaminas, minerais, de proteínas, ele sim vai conseguir, dentro desses 3 suplementos que nós vamos conversar hoje, ele vai ter sim benefícios. Principalmente em momentos pontuais, né, então, assim, de cada um, eu tenho uma prova específica, eu estou numa fase de treino específico, onde eu sei que a minha demanda vai ser muito maior, né, então, assim, a glutamina, né, que a gente vai falar, então, por exemplo, a glutamina ela é um aminoácido não essencial, mas ela é tida como ela possível ser essencial dependendo da fase de vida, dependendo do que acontece, do nível de estresse que você passa. Então, tudo isso, a gente, né, tem todos esses perfis aí que você falou, faz muito sentido, mas avaliar tudo isso faz parte, né, de uma opção, de uma estratégia aí para consumir essa suplementação. Boa, então, vamos começar aqui. E lógico, eu quero deixar claro para pessoas, a gente está falando numa forma vaga, ah, Sim. e a gente vai dar uma guia para pessoas, mas lógico, para a sua própria situação, fala com seu médico, fala com seu próprio nutricionista, com sua situação pessoalmente, mas hoje a gente vai te dar uma boa guia de entender um pouquinho melhor cada um desses 3, creatina, glutamina e beta-alanina aqui. Frutões, tá gostando do outro lado? Então, faz um favor, ajuda esse podcast crescer, dá um likezinho e manda para um amigo e faça suas compras no Houseway com a código ou outro lado, só uma palavra, e vamos deixar esse podcast crescer, coisas boas. Então, vamos começar com aquela que está pegando muito fama hoje em dia, creatina. Eu nasci, eu sou criança anos 80, anos 90,
ouvi falar sobre creatina, mas foi a coisa com as caras de o Arnold Schwarzenegger da vida. Foi uma coisa meio estranha. Na minha cabeça estava ligada com esteroide. Um, eh, mas de repente parece que os últimos três anos eu estou ouvindo sem parar sobre creatina. Todo mundo tem que tomar. Então, vamos começar, como a gente falou, o que que é? O que que é? Você falou alguma coisa aí que eu vou chutar, pegou a atenção de várias pessoas na audiência. Para pegar a suficiência, tem que comer 3 até 5 quilos de carne. Eu vou chutar de metade da audiência gostou desse desafio e metade da audiência fica putz com esse desafio. Então, me fala, o que é creatina? Onde eu vou achar naturalmente? Na minha comida. Bom, a creatina, ela é um tripeptídeo, ela tem 3 aminoácidos, e só aí, a creatina a gente consegue produzir dentro do nosso corpo, e nós consumimos também através da alimentação, nós encontramos alguns alimentos que são fontes de creatina. E os alimentos fontes de creatina são de origem animal. Então, só aí a gente já pega um público que é o vegano, o vegetariano, que ele já vai ter, através da sua alimentação, uma diminuição, uma deficiência aí de consumo. Não que ele não produza dentro do corpo dele, mas através da alimentação, ele não vai obter a creatina, né, pronta. Um outro ponto também, que é a idade, né, quanto maior a idade, a gente vai tendo uma maior necessidade, principalmente, né, de alguns nutrientes, de alguns suplementos mesmo, né. Por exemplo, a beta-alanina, a gente tem uma diminuição da produção da beta-alanina no nosso organismo, né. A creatina, mesma coisa, glutamina, mesma coisa. Então, existe essa questão, por exemplo, na beta-alanina, mulheres têm menos beta-alanina no músculo do que homens. Então, todas essas questões também estão relacionadas à perfis. E dentro da creatina, eh, a gente tem também a questão de objetivos, de momento de fase de treinamento, né. Então, qual que é o meu objetivo agora? Eu quero ganhar mais potência muscular, eu quero ganhar mais força muscular, eu preciso de uma musculatura mais forte, né. Então, né, a gente sabe, eu acho que você comunica muito, né, com os corredores de montanha mesmo, né, então a gente sabe que a corrida de montanha é um esporte que exige muita força muscular, né, muita potência muscular, né, existe, né, momentos onde, aquela explosão mesmo, uma subida onde você requer demais da tua musculatura, né, a creatina ela tem essa capacidade de melhorar todo o aporte energético mesmo. Então, existem momentos, existem tipos de esporte que vão se beneficiar mais. Agora, com relação à creatina, a gente tem hoje alguns suplementos que têm padrão ouro, né, de evidência científica. A creatina é um deles, né, então a gente tem por que que tem esse boom, né, hoje de creatina? Eu acho que muito veio também pós-pandemia, né, na pandemia, assim, foi inacreditável o aumento, né, de consumo de creatina mesmo, né, e os estudos. E uma coisa que é bem interessante, eu falo, assim, que há 10, 15 anos, principalmente corredores, né, o corredor ele tem muito receio com relação ao peso, né, ganhar peso, né, nunca o peso está totalmente relacionado à performance na corrida, né. E há 10 anos atrás, há 15, eu falava para o corredor: "Olha, vamos usar a creatina". Nossa, era muito mais fácil né, falar para uma pessoa que era da musculação, que era, né, de outros esportes tomar creatina, do que um corredor. Mas hoje, com todo esse conhecimento, tudo que, né, que os estudos estão mostrando com relação aos benefícios da creatina, e que né, esse aumento teórico de peso, ele tem, por outro lado, a creatina
tantos benefícios, e quando a gente analisa aí até estudos mesmo, com relação a porque o aumento do peso, Roger, quando, né, se inicia o consumo da suplementação de creatina, ele pode gerar em torno de 1%. Então, por exemplo, eu peso 80 quilos, eu posso ganhar 800 gramas, 1 quilo, né, que é nada mais do que um aumento da musculatura, não é que você engordou, muito pelo contrário, né, você está ganhando, né, um músculo mais forte, mais volumoso, tudo isso. Mas talvez essas coisas estão ligadas aqui. Tipo, esse ganho de peso, eu quero para a pessoa. Eu também quero entender um pouquinho melhor porque o mecanismo do Uhum, creatina, que está rolando? É tipo, o que sim. está rolando dentro do músculo e e isso, como isso vai, talvez pode ser um ganho de peso para pessoas. A creatina ela age, diretamente na célula muscular, ela consegue fazer com que a célula muscular absorva mais água. O músculo ele ganha volume e ganha massa muscular mesmo. Por quê? Porque ela age diretamente lá dentro da célula muscular, dentro, né, ela nas células satélites, né, que são células responsáveis também pelo aumento da massa muscular. Então, ela melhora toda a saúde muscular mesmo. Quando a gente fala, inclusive até em esportes no calor, então se você tem um músculo mais hidratado, ele tem uma capacidade maior até de performance em climas quentes, né. Então esse ganho de peso, esse aumento, né, é por conta da musculatura, ela consegue segurar mais água dentro do músculo. Então, eu estou ouvindo, tipo, hidratação dentro do músculo. Eu ia chutar isso, você quer mais água no músculo, porque o músculo precisa disso. Então, tá diretamente onde precisa, a água tá aí. Am, então, eu ia chutar essa retenção dentro do músculo é uma coisa boa. Eu estou ouvindo, você está falando sobre explosão, tipo, força, tá mais, então, os sinais que se está faltando creatina, seria tipo uma falta de energia, fadiga mais alto? Como Sim. alguém que está vindo pensando tomar ou não tomar, quais sinais eles têm que olhar? A creatina é quando você sente que realmente está faltando força na tua musculatura, né, porque ela age exatamente na síntese do ATP. O ATP é a nossa molécula, né, nossa moeda energética dentro das células. E a creatina, ela age no metabolismo do ATP, gerando uma maior capacidade energética dentro do músculo, e na verdade não só dentro do músculo, mas todas as nossas células. Por isso até, né, que hoje a gente tem tantos estudos não só relacionados ao esporte, mas também, né, toda a capacidade celular, energia celular, que é o ATP, é a nossa moeda de energia dentro de todas as nossas células. Então a creatina, ela doa fosfato, ATP são 3 fosfatos, 3 moléculas de a adenosina trifosfato. Então a creatina ela doa, né, o fosfato e faz com que esse turnover do ATP seja mais eficiente. Com isso a gente consegue ter uma energia mais rápida. Então, durante o seu treinamento, você consegue, ter uma capacidade de sustentar por mais tempo uma carga, e além disso, você tem uma resposta de recuperação mais rápida, porque a tua energia, ela se renova mais rapidamente dentro da musculatura. Então, principal, você sente que a tua musculatura está mais forte, você sente que você tem mais potência muscular. É exatamente, né, nesse aspecto que você vai sentir o benefício da creatina. Então, se você se é difí e assim, não é tão simples quando a gente fala assim: "Ai, como que eu vou saber se eu estou com deficiência?". Não é tão simples. É muito mais fácil você iniciar o consumo de creatina e perceber que você realmente conseguiu ficar melhor.
Às vezes é mais fácil você ir pelo outro caminho. Olha, eh, Uhum. eu consigo perceber que com a creatina eu tenho uma resposta muscular muito mais eficiente. E a creatina ela também age na recuperação muscular. A creatina ela consegue melhorar toda a resposta de recuperação. Então, você fica mais pronto para o próximo treino. Você sente que a tua musculatura está mais descansada, você tem menos dor muscular. Tem muitos estudos com a creatina com relação à prevenção de lesão muscular por conta dessa potencialização da recuperação, né, pós-treino. Então Eu quero entrar também, porque é uma coisa que estou ouvindo muito mais esses últimos 2 anos, e benefícios do cerebral. Tipo, sim. ainda mais se ele está falando para pessoas de a maior idade tomar. Aham. Pode falar um pouquinho sobre isso? E isso é uma coisa, porque creatina é uma coisa mais do que 100 anos ela está usando Sim. e estudando. Mas parece que essa coisa mais ligada com a mente isso é notícia ou isso é uma coisa velha que a gente não estava dando atenção? Não, agora, assim, tem uma linha, assim, fortíssima de estudos só voltado para a saúde mental, cerebral e o uso da creatina, né. Não só para melhora de foco, concentração, memória, né, toda a resposta cognitiva, mas também para depressão, né, para tratamento mesmo para depressão. Por quê? Assim como o músculo, né, ele demanda aí tem toda uma demanda alta de ATP, o cérebro, ele é um órgão extremamente ativo, metabolicamente falando. A necessidade do cérebro de energia é imensa dentro do nosso corpo. E o ATP, ele consegue melhorar toda a resposta energética dentro dos neurônios. E com isso faz com que você tenha uma melhor resposta, né, de rapidez de raciocínio, clareza mental, diminuição de fadiga mental, né. Então não só com relação a toda a questão de tem muitos estudos agora, até relacionando, e tem um estudo novo, muito interessante, mostrando que pessoas que têm níveis de creatina celular mais elevados sofrem menos problemas de privação de sono. Então, olha que interessante, até a qualidade do sono, porque antes os outros estudos, o que eh, a gente encontra muito, né, o uso da creatina após uma noite mal dormida, você consumir a creatina, tem um estudo muito interessante colocando que o uso da creatina melhorou foco, concentração, respostas, né, de raciocínio rápido, melhora até de humor, né, porque a gente sabe, né, se a gente passa uma noite mal dormida, putz, até o humor piora, enfim, né, irritabilidade, né, tudo isso. Mas, esse estudo recente, ele mostrou que, além desse benefício quando se há privação de sono, mas uma pessoa que tem níveis elevados de creatina nas células, ela sofre menos problemas de sono, de insônia. Ela tem uma melhor qualidade de sono também, isso está totalmente relacionado até com performance, né, se a gente for passar aí para um lado, né, do esporte de performance, um dos pilares é a recuperação, é um sono de qualidade, né. Então até nisso, a creatina ela age de uma forma extremamente interessante. E uma coisa que eu gosto muito, Roger, de falar para quem vai para outras distâncias, que vai passar uma noite em claro, correndo, né, então o uso da creatina eu costumo falar para até deixar uma dose no drop bag. Por quê? Porque Ah, você vai passar a noite acordado e se você consome, né, uma dose de creatina durante, então tem alguns estudos muito interessantes falando que depois da sua dose, né, de creatina, e aí vai ser uma dose maior, pensando principalmente com relação à parte mental, de cognição, de resposta rápida de raciocínio, é uma dose aí pelo menos de 10 gramas de creatina, e você
essa resposta, ela pode ser prorrogada até 12 horas após a tomada. Então, é o tempo que você vai ficar acordado, correndo na prova, precisando, né, de reflexo, né, de toda essa questão de que você tem uma diminuição, né, de passar uma noite em claro, né. Então a creatina pode ser muito benéfica nesse sentido. Então, vamos entrar nessa coisa de dosagem. Você acabou de falar alguma coisa muito interessante para mim que eu quero entender melhor, porque eu entendi. Vamos entrar, alguém ouvindo agora que acabou de ver tantos benefícios de creatina, tipo, meu Deus, eu vou ficar com mais força, eu vou sonhar melhor, eu vou pensar melhor, vou recuperar mais rápido. Então, para mim, tipo, ok, se vendeu. Não, Se vendeu, é assim, eu vou comprar. e Mas assim, não não é nem só agora. isso, Roger, assim, a creatina, ela tem estudos muito interessantes também com melhora, aumento também da densidade mineral óssea, então você tem uma estrutura óssea que fica mais forte para sustentar impacto. Isso na corrida é fantástico, né? Quanto que a gente não vê aí de fratura por estresse e tudo mais que pode ser prevenido, né, com o consumo da creatina. A creatina ela também age muito no metabolismo da glicose, melhorando toda a absorção da glicose para a célula, principalmente muscular. Então, a creatina ela consegue até poupar glicogênio, né, ela melhora todo o metabolismo energético também pela via da glicose. Né, então, olha quantos benefícios aí a gente consegue, pensando em esporte, né, e pensando em saúde também, né. Então, alguém começando a tomar, porque que eu entendi antes, eu já ouvi dicas tipo, ok, no início tome X para 28 dias, é uma quantidade um pouquinho maior, e depois chega entre 3 e 5 gramas por dia, depois se tudo está saturado, se está no nível boa. Aham. Mas você acabou de falar umas coisas novas, pesquisas novas, onde falam, tipo, na hora, você vai passar a noite inteira correndo, então tome mais 10 gramas para ter um impacto mais rápido. Eu não entendi isso antes. Eu sempre achei, tipo, uma coisa você tome quase todo dia, depois você chega no ponto, você não tem que ficar tão preocupado. "Ah, eu estava viajando, perdi 2 dias, não vou, mas vou voltar a tomar." Explica como seria no início tomando e depois você chega num ponto você está tomando 1 mês, 2 meses, você tem que tomar todo dia? Tá. É, exatamente. A creatina, esse estudo que eu falei, ela teve um benefício pontual de uma dosagem única, mas o que é ideal e que a gente precisa sim carregar a nossa musculatura, carregar nossas células com creatina. E isso pode ser, eh, da forma é um pouco antiga essa questão do carregamento de creatina, Roger. Atualmente, o que a gente se Estou velho, u gente, estou velho, tá ok, eu posso tentar, tá bom. até porque, isso é muito utilizado para quem quer uma hipertrofia muscular, para quem realmente quer enxergar essa volumização muscular de uma forma mais rápida. O que não é normalmente o objetivo do corredor, né, o objetivo do corredor é muito mais ele ter aí um benefício, né, a longo prazo, né, mas que também ele não ganhe um volume muscular de uma vez, né, então assim, é muito mais falando em corrida, para corredores, para esportes de endurance, vamos colocar assim, é muito mais usual usar uma dose aí entre 5 gramas, né, dependendo, mas assim, 3 para homem é pouco. A gente pode até, né, colocar em cima com relação ao peso e tal, mas para homens a gente pode colocar de 5 a 7 gramas por dia, diariamente. A creatina, ela, acho que alguns pontos vale a pena a gente frisar, que agora também está uma moda, né, de acho que agora até já passou um pouco, que o pessoal viu que estava fazendo besteira, mas o pessoal estava colocando o pó da glutamina direto, sem água. Tem até um nome, é Dry alguma coisa aí que é uma Olha aí. besteira muito grande.
virar o scoop do pó seco da creatina. A creatina ela precisa de água para ser melhor absorvida. E também a creatina, com alimentação, principalmente com carboidrato, ela tem uma facilidade de absorção. Então, não é ideal consumir creatina em jejum, né? Então, é sempre melhor junto com algum alimento, ela vai ser muito melhor absorvida, ela vai ser a facilidade de absorção muscular, celular, vai ser muito melhor. Uma outra coisa que também, não tomar creatina com bebida quente. Então, assim, não mistura creatina no café, né? Não faz isso. Não, não. A creatina não deve ser misturada em bebida quente, porque ela pode atrapalhar, desnaturar. Então, algumas questões. E não tome creatina sem água. Precisa. E muito importante, aumentar o consumo diário de água para potencializar o efeito da creatina, para hidratar a tua musculatura. A tua musculatura ela vai ficar muito mais saudável, né? Mas precisa realmente também consumir né, ficar atento à quantidade de água que você toma no seu dia a dia. Né? Então, assim, dose usual, 5 a 7 gramas de creatina diariamente. Uma outra dúvida muito comum é: eu tomo antes do treino, depois do treino, né? Então, assim, o dia que você tem treino, sempre melhor você tomar próximo do seu treino. Próximo antes ou próximo Então, depois? a creatina, a maioria dos estudos falam, não importa tanto se você vai tomar antes ou depois, o importante é tomar todos os dias. Mas, se a gente for pensar de uma forma, principalmente nos treinos intensos, intervalados, ou nos treinos longos, onde você vai ter uma demanda muscular, né, maior, eu recomendo, e também já vi estudos mostrando que tomar antes do treino, você vai ter um benefício maior, por conta de você, né, desempenhar melhor o teu treino. Não é que, né, então assim, ela vai te dar um input a mais aí para o desempenho do seu treinamento. Mas o ideal é que você tome, não tomei antes do treino, enfim, o importante é tomar ao longo do dia. E no dia que você não treina, você também toma. Então, a creatina tem né, ela é de uso diário. Isso é bem importante de frisar. Eu tenho uma mania, eu tenho essa coisa, meu dia é entropia. É tipo, eu acordo, eu faço tudo certo da manhã e durante o dia, eu faço menos certo, menos certo, Sim. menos certo, até chega a noite. Então, para mim, eu tomo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu bebo uma 500 gramas de água ou ml de água e tome com creatina. Toma Primeira tudo que coisa. dá para tomar Mas de manhã. todo da manhã só para, ok, eu tomei, mas muitas vezes eu não estou comendo por volta disso. Talvez eu peguei um café preto depois e eu saio correndo, e talvez eu vou comer um pouquinho enquanto eu estou correndo, mas eu estou fazendo mais só para tomar, porque senão eu vou esquecer. Eu Entendi. tenho isso, mas agora eu vou tentar colocar mais com comida bem, Sim. tipo, na hora de sair para correr. É melhor, Tá bom. é melhor. E com essa coisa de dosagem, você falou tantos benefícios e uma coisa que você tome tão facilmente, deve ser pessoas tomando, tipo, grande quantidades hoje em dia, só para experimentar. Existe uma overdose, existe uma tipo, onde vai virar uma toxina no corpo? Não, porque olha, a creatina, a gente, né, ela é um suplemento, claro, mas através da alimentação, que na verdade a creatina é um conjunto de 3 aminoácidos, né, é um tripeptídeo, então através da alimentação a gente também consome, né, então assim,
Dificilmente, né, porque em excesso vai transformar em outras proteínas, né, dentro do nosso corpo. Então, não é uma substância, né, assim, né, ex externa, diferente do que a gente já tem dentro do nosso corpo. Isso eu acho que vale colocar um outro ponto também, Roger, que assim, todos os estudos, a maioria dos estudos que nós temos com relação a todos os benefícios encontrados da creatina é com a creatina monoidratada. Então, assim, dificilmente é muito novo essa questão de goma de creatina, né, essas outras formas de creatina. A segura, a que tem evidência científica, é a creatina pura monoidratada, né, então acho que também vale a gente está vendo um modismo muito grande, né, com relação a gomas e tudo mais, e sabor e tudo, né, tanta para quê, né, eu, eh, reforço muito essa questão, quanto menos misturar, né, se existe uma creatina pura 100%, para que consumir uma creatina que está aditivada com um monte de coisa? O que você precisa é creatina, você não precisa de saborzinho, você não precisa de nada, creatina não tem gosto de nada, a coisa mais fácil que tem é misturar na água e tomar, não é ruim, né, um sabor quase que não existe, né, então, cuidado com os modismos, vai com a creatina, a boa e velha, né, monoidratada, verdadeira, pura, sem sabor, que é onde você vai realmente encontrar os benefícios. Legal, legal. Então, eu acho que a gente tocou tudo. A última coisa com creatina, performance versus o dia a dia. Então, tudo que você está falando, se eu estou fazendo um ciclo mais pesado de treinamento, eu quero o melhor do Roger, qualquer ouvinte que está ouvindo, tipo, você sabe aqueles dias, você marcou no calendário especial onde você vai dar uma grande força. No passado, eu via pessoas falar, tipo, ó, você pode diminuir, por causa dessa questão de peso. É tipo, ó, você vai entrar com, você não quer entrar com peso extra, então talvez diminuir a quantidade de creatina 2 dias antes. Mas que você falou tantas coisas aí, parece que nem isso eu quero diminuir, eu quero colocar mais e talvez tomar Exato. durante o Durante, treinamento. Então, durante, para exatamente. performance, você vai falar, vai tomando ainda mais. E dia a dia fica por volta de 7 gramas por dia. Sim, pensando né, você, né, que é alto, né, tem com certeza 7 gramas, no mínimo, 5 gramas é pouco, né, para o seu biotipo, para o seu tamanho, né, então, né, eu posso consumir 5 gramas, mas para você tem que ser uma dosagem um pouco maior, de acordo com a sua complexão física, né. Mas essa Eu estava tentando poupar meu creatina, mas agora eu vou tomar mais, tá bom. vai sim. E assim, é aquele dia, né, que você está sentindo que a sua mente, né, é porque, né, quando a gente, né, vai para as ultras distâncias, para corridas longas, treinos longos, né, se você está sentindo que sua mente está cansada, uma das coisas que Uhum, mais quebram, né, em distâncias longas é mental, né. Então uhum. quando você Demais. tem um suplemento que vai aí potencializar todas, né, sua capacidade mental, puxa, não pode deixar de consumir antes da prova, né, vai ser o fundamental aí para te ajudar a evitar a fadiga mental, né, que é tão, né, tão Essa questão de importante, né. tomar durante uma prova, que está falando é meu perfil, tipo, eu acabei de fazer a Paraty, onde eu estava correndo para 13 horas. Então, eu nem pensei de tomar creatina durante Sim. a prova, mas eu vou experimentar com isso, ah, sem dúvida. Então, próximo, eu acho que a gente tocou tudo com creatina aí. Quem tivesse dúvidas, tomara que a gente tirou a maioria. Mas vamos para o Sim, próximo, sim. que é o Vamos. glutamina. Glutamina, o que é glutamina? Onde eu vou achar na minha comida?
Pois é, a glutamina também é um aminoácido, né, que nós encontramos é um dos mais abundantes dentro do nosso corpo, é a glutamina. E ele é um aminoácido que através da alimentação nós também consumimos dentro dos alimentos, né, fontes de proteicos, né, tanto carnes, frangos, alguns, alimentos, por exemplo, verdes escuros, tem bastante glutamina dos vegetais, beterraba tem, né, uma quantidade aí de glutamina, mas assim, as principais fontes, sem dúvida, são os alimentos mais ricos em proteína e são de fonte animal. A glutamina, ela é um aminoácido extremamente importante quando a gente fala de saúde e imunidade, né, de saúde intestinal. Então, um ponto que é muito importante, Roger, e aí quando a gente fala de endurance, né, e a gente tem, né, o famoso treinar o intestino, né, para conseguir consumir uma quantidade maior de carboidrato por hora, né, dentro de tudo aí que a gente está vendo de benefícios, da importância de aumentar o consumo de carboidrato quando se pensa, né, numa maior performance, num tempo, né, em provas longas, né, em intensidades maiores, a gente precisa treinar o intestino a dar conta de segurar, né, de absorver, né, e aproveitar o carboidrato. E a glutamina, ela tem um papel muito importante na saúde intestinal, tem ela é substrato energético, ela é para as células da parede do intestino. E se a gente tem um intestino que não tem uma parede íntegra, né, um intestino que está muito permeável, é o intestino que não está saudável, então a chance de você não conseguir, né, absorver, a chance de, por exemplo, você ter um problema, uma diarreia numa prova, com um aumento de consumo, né, mesmo durante os treinos, né, com aumento de consumo de carboidrato é muito grande. Então, toda a sua parede intestinal, né, toda a sua capacidade absortiva, vai ser muito importante quando, né, você busca aí melhor performance. E a glutamina ela age diretamente nessas células, né, de toda a parede do sistema digestivo e também ela é substrato para as células imunológicas, para todos os nossos anticorpos. Um ponto muito importante também, Roger, é assim, eh, existe ainda, né, uma linha aí, né, de dieta que a gente fala da low carb, né, que é quando pessoas que consomem pouco carboidrato, eh, de um modo geral, o consumo, a necessidade da glutamina vai ser maior, porque a glutamina dentro do nosso organismo ela passa a ter uma função energética mesmo para as células, porque as células não estão conseguindo a energia através do carboidrato, dentro de uma dieta que segue essa linha, né. Então a gente, né, por conta disso, vê aí muito a questão da baixa da imunidade, quando a pessoa não está consumindo a quantidade adequada de carboidratos. Então a glutamina nesse sentido, ela é fundamental. A glutamina, ela é um aminoácido que não é essencial, mas é como eu te falei, em determinadas situações, a glutamina se torna um aminoácido essencial. Então, fases de treinamento, fases onde, né, a planilha, né, está fazendo os treinos mais importantes, que você tem uma demanda muito maior, né, tanto de porque quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa muito em ficar doente, em Uhum. problemas de vias, né, respiratórias e tudo mais, né, que sim, está totalmente isso está muito relacionado, é o que mais acontece, principalmente relacionado ao esporte, né, são essas questões, mas a resposta de imunidade, ela é a mesma que quando a gente pensa em recuperação do nosso organismo, recuperação pós-treino. Todo esse processo de recuperação está totalmente relacionado com o processo da imunidade.
né? Então, a gente precisa de enzimas que estão... Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo, né, treinando, fazendo nossos treinos, a gente gera um estresse oxidativo para o nosso corpo. E se a gente não tem um aparato, a gente não tem, né, todo o metabolismo de gerar respostas adaptativas para que a gente consiga o benefício desse esporte, desse exercício, por quê? Porque a gente não, né, a gente não está conseguindo recuperar direito. E aí a gente pode sim ter uma, né, uma baixa de imunidade, a gente está falando em deficiência de enzimas antioxidantes. Então, a glutamina, nós temos no nosso corpo uma enzima que chama glutationa, que ela é tida como quase a mãe das enzimas antioxidantes do dentro do nosso corpo, que está muito relacionada à imunidade, à recuperação, com todo esse processo antioxidante, né, de prevenção de lesão, de doenças, de tudo, né? O processo é o mesmo. E a glutamina, ela é precursora, ela faz parte, né, da molécula para gerar a glutationa, para, né, formar essa enzima tão importante, antioxidante, e que está relacionada muito com relação à nossa recuperação como um todo, né. Então a glutamina, ela tem ações específicas muito importantes e, além disso, a glutamina ela também tem um papel no metabolismo da glicose, então ela poupa glicogênio. Então é muito interessante com relação também, né, né, a não a catabolizar, né, a diminuir, toda essa questão, né, de catabolismo muscular, enfim, tudo isso. Então, eu lembro, anos atrás, fazendo pesquisa, eu vou tomar glutamina ou não. Eu estava ouvindo uma nutricionista, ela foi tipo, não, pessoas que não estão fazendo, tipo, normalmente dia a dia, provavelmente você está pegando pela comida. Eu pensei, ok, legal, mas depois ela foi tipo, mas para pessoas que estão colocando seu corpo muito estresse todo dia e precisa recuperar muito rápido, o mais rápido possível, e você está fazendo muito todo dia. Eu tipo, então isso seria eu. Sim. Então, eu estou comendo bem, eu quase todas as coisas que você falou que tem glutamina dentro, ou carne, ou legumes que você falou, beterraba, eu estou tomando muito. Mas, então, como que seria uma atleta que está ouvindo, que come bem, qual dosagem de glutamina seria razoável? Seria uma coisa 1, 2 vezes por semana? Ah, Ou talvez quando eles têm um workout mais pesado e tem que recuperar? a glutamina, também, eu coloco a recomendação muito parecida com da creatina, uso diário em torno de 5 gramas. Se você pensa em saúde, pensando mais na questão intestinal, em jejum é melhor, porque ela fica realmente, ela entra diretamente lá para as células intestinais, melhorando todo a saúde intestinal, barreira, né. Eh, 5, mas diariamente, Roger, eh, o que pode acontecer? Eu fiz um treino longo muito, foi muito intenso para mim. Aí você pode colocar a glutamina no pós-treino também, mais uma dose, para melhorar, para ajudar em toda a sua recuperação pós-treino, né. Então a glutamina, dose de 5 gramas, que é o usual, podendo chegar a 10 gramas por dia tranquilamente. Ou E quando está chegando ciclos mais pesados, performance está chegando, essa questão de dia a dia versus performance, você acha que aumenta um pouco, até mais, tipo, 2 semanas antes, quando eu estou fazendo um ciclo muito maior, mais pesado, mais volume, eu tenho que recuperar, eu estou muito mais focado de recuperar mais rápido dentro de 24 horas. Você ia falar, seria uma boa. Até uma dose à noite antes de dormir, porque ela ajuda também, né, e todo o metabolismo noturno,
expressão de GH, hormônios relacionados também à síntese proteica. Então, a glutamina também, antes de dormir, tem muitos benefícios. E uma coisa que é bem comum, né, Roger, que a gente vê, é o atleta fez a prova, concluiu a prova, acabou a prova e fica doente. Uhum. É muito Clássico. muito clássico, né. Então, assim, você percebe que chegou no limite, né, de toda a resposta que ele podia dar do corpo, de imunidade, de recuperação, fez a prova, cai com tudo, né, a imunidade. Então, nesse período, principalmente, né, que antecede a prova, tem que ficar muito atento, né, porque, né, para não ficar doente. Tem muita gente que até deixa de fazer a prova, porque fica doente bem no finalzinho, né, de toda a preparação, que é o período realmente mais intenso, né. Então é exatamente o que você falou, não descuidar do consumo nessa fase. Então, chegando no último aqui, eu vou falar o seguinte: creatina, glutamina, eu tomo. Gostaria de pensar, eu estou pesquisando, tudo que você está falando, eu acredito. Mas eu não sinto melhor ou pior, sinceramente. Eu sinto muito bem, minha recuperação está muito boa, eu estou pessoa muito saudável. Chegando mais velho, eu estou sentindo eu tenho mais energia. Então, eu acho que está me ajudando. Essa Sim. última aqui, que a gente vai falar, é aquele trem mais estranho, porque você toma isso e você não pode negar, tá fazendo alguma coisa no meu corpo. A beta-alanina. Beta-alanina, o que que há com essa coisa? O que está acontecendo com beta-alanina? Porque eu tomo e 10 minutos depois eu tenho sensação de formiga. Formiga por todo lado, eu tô coçando. Eu sinto, tipo, eu não sei como que é fumar crack, eu nunca tomei na minha vida, mas eu tô aí. Tipo, me dá uma sensação. Eu vou falar sinceramente, não é 100% gostoso. O que tá Sim. rolando com beta-alanina? Essa sensação que você colocou, o nome é parestesia, e é um efeito muito comum da betalanina. Ela pode ser com o tempo, o seu corpo vai se adaptando a essa quantidade de betalanina e isso vai cada vez sendo menor, né, esse efeito. Mas você consegue minimizar esse efeito se você dividir a dose ao longo do dia. Então, com doses menores, você menos de 1 grama por tomada, a chance de você ter esse efeito é muito menor. Mas isso é comum e tem muitos estudos, inclusive tem até um estudo brasileiro interessante que mostrou que para grande maioria dos atletas que tem esse efeito, né, essa piniqueira, né, que dá e principalmente nas extremidades, né, aí Uhum. ponta da orelha, né, eh tem um efeito ergogênico. É como se você estivesse sentindo que teu corpo está pronto para treinar, está pronto para fazer a atividade, né. Então, Mas vamos voltar. O que é beta-alanina? É tipo, é mais o que é? mas assim, esse efeito, não é esse o efeito que realmente tem o maior benefício, né, da betalanina. A betalanina, ela é um aminoácido que tem um efeito juntamente porque, assim, ela age no sistema tampão do nosso organismo. O que que é esse sistema tampão? Quando nós estamos numa atividade muito intensa, antigamente, né, a gente até falava: "Ai, eu estou produzindo muito é o ácido lático, né, que está na minha musculatura e que dá dor", e enfim. Mas no processo, né, quando você começa a produção, né, do ácido lático e o lactato quebra e gera, né, os íons H+, nosso músculo fica com muita acidez. Sabe quando você sente que tua perna está queimando? Naquela Uhum. fase, naquela zona, né. Então, aumenta a acidez muscular e essa acidez
atrapalha todo o funcionamento da musculatura e vai cada vez deixando a musculatura chegando a maior fadiga muscular. O que acontece? A betalanina, dentro da nossa musculatura, nós temos a carnosina, que é uma proteína que tem esse efeito dentro das células musculares de minimizar, de diminuir a acidez, a diminuir esses íons H+, que produzem essa acidificação muscular e que levam à fadiga muscular. A betalanina, essa carnosina, ela é formada pela betalanina e a histidina, que é um outro aminoácido. O que acontece é que dentro do nosso corpo a gente tem muito desse aminoácido histidina, e a betalanina é o limitante para produzir essa substância, a carnosina, que ela tem diretamente o efeito de diminuir essa acidez muscular que acontece quando nós estamos numa intensidade elevada durante a atividade física. Então, você consegue, usando a betalanina, diminuir a acidez muscular e retardar a fadiga muscular. E com isso, você consegue conseguir manter aquela intensidade por mais tempo. A betalanina é também um suplemento de padrão ouro de evidência científica quando se fala em performance, por conta disso, porque ela realmente tem essa ação de retardar a fadiga muscular. E ela age diretamente dentro da musculatura. Tá? Então, esse efeito é que você começa a sentir que aquela queimação muscular se dá conta de manter por mais tempo, sem aquela, a tua perna chegar no limite aí da fadiga. Então, talvez pessoas ouvindo tá pensando a mesma coisa de mim agora. Eu estou fazendo coisas mais ultra. Eu passo a maioria do meu treinamento falando, eu estou em zona 2. Eu não estou chegando, raramente eu estou chegando nesse ponto de queimar muscular, que eu ia sentir mais quando eu estava correndo uma distância tipo 1 quilômetro ou fazendo 800 metros, que eu fiz na faculdade. Na faculdade eu fiz mais eventos assim, onde eu sinto mais essa queima muscular. Tem benefícios, pessoas fazendo mais coisas de endurance com beta-alanina? Tem bastante. Porque o que acontece, assim, é lógico, né, que você está aí fazendo o seu processo, é muito mais aeróbico, mas você, vamos pensar, você está lá numa subida, né, pensando numa corrida de montanha, é um esforço, é intermitente, você não vai ficar só na zona 2, né, você vai ter momentos onde você vai precisar, né, você vai demandar aí um esforço maior. E você também faz treinos, você faz treinos de tiro intervalados também? Faz? Sim, sim. Então, nesses treinos é que você realmente consegue esse benefício, porque quanto mais você retarda a fadiga, maior você vai, né, ganhando capacidade muscular e de desempenho durante o seu treino. E maior vai sendo a tua performance. Né? Então, Ao invés de fazer 6 tiros de qualidade, talvez fazer 7. E quem sabe aí treinamento toda exatamente. semana e isso vai acumulando. Exatamente. Então, assim, não vai ser algo pontual, né, que você, de repente, você vai... Mas, muitas vezes, você falou, eu não sinto muito efeito, eu estou tomando creatina, estou tomando glutamina. O que eu vou falar até de uma questão pessoal minha. Eu senti muito mais diferença em termos de melhora minha de performance quando eu iniciei a betalanina até do que com a creatina. Porque eu senti que realmente eu estava lá subindo, fazendo uma subida lá que eu sempre fazia. É bom a gente ter alguns parâmetros também, né? Eu faço um treino
sempre faço uma subida lá, que eu faço sempre a mesma. E aí eu comecei a perceber, eu falei: "Caramba, eu tô sentindo que a minha perna não tá cansando, tá diferente e tal". E aí foi exatamente, depois que eu iniciei a betalanina. Então, mesmo mantendo, é óbvio, né, que predominantemente vai ser, né, aeróbico. A sua corrida vai ser aeróbico, vai ser numa zona 2, que seja 3, mas você vai ter momentos e treinos específicos que você vai chegar numa intensidade maior. E é aí que você vai ganhando performance quando você tem uma capacidade maior de resistir, né, de resistência. Então você aumenta a tua resistência. A betalanina ela está muito relacionada com isso. A creatina, você pensa em aumentar a tua força, a tua potência muscular. E a betalanina, você pensa que você vai aumentar muito mais a tua resistência muscular. A tua musculatura ela vai resistir por mais tempo numa intensidade um pouco mais alta. Então são efeitos, né, que em conjunto é o que a gente consegue aumentar a performance, né. Com beta-alanina, todas as coisas que você falou é bem parecido que é uma outra coisa. Eu quero focar nesses três, mas tudo que você falou sobre beta-alanina, os benefícios, é a mesma razão que a pessoa está tomando bicarbonato de sódio hoje em dia. É, Quem está, tipo, tomando bicarbonato de sódio mesmo, puro, normalmente dá muito dor para a barriga. é. Mas tem o Martin tem um jeito novo de tomar, Sim. onde você pode evitar isso. E que eu estou entendendo, quase todo mundo correndo na pista está tomando isso hoje em dia. Aqui no Brasil ainda, até fora do Brasil, ainda é muito caro para tomar isso. Cara, o Ainda pode bicarbonato falar. deixou de ser barato, né? Com Bicarbonato essa é barato, mas joga no Martin aí ele ficou mais caro que a ele é betalanina. muito. Exatamente. Então, exatamente, o bicarbonato ele tem essa ação, só que o bicarbonato, ele é diferente, Roger, porque ele tem uma ação pontual. Você não vai a betalanina também a gente tem a questão do carregamento na musculatura. Então, a betalanina, ela também tem essa questão de usar contínuo, diariamente, numa dose de 3,2 a 6,4, também de acordo com o peso, pode ser fracionado ao longo do dia para que a pessoa realmente não tenha um efeito tão, né, assim, da parestesia, dessa piniqueira, né, esse formigamento aí do corpo. E a betalanina, ela age dentro da musculatura, da acidez interna, né, dentro da intracelular muscular. O bicarbonato, ele é pontual. Você vai usar só para aquele treino, mais ou menos 2 horas antes do treino, né, para que você, né, não tenha mesmo assim, a dose é muito alta, né, porque para você ter o efeito benéfico do bicarbonato, se toma em torno de 0,3 gramas por quilo, que então se a gente for pensar aí vai dar 20 a 30 gramas, dependendo do peso do atleta, 2 horas antes do treino. Mas o efeito, né, colateral, né, digestivo, de enjoo, náusea, vômitos, enfim, acaba, agora e o bicarbonato ele age, não é dentro da célula, ele age ele diminui a acidez extracelular. Então é um pouco diferente, né, a forma como ele age da betalanina. E a betalanina, o bacana é assim: eu tenho uma prova daqui 2 meses, eu preciso começar a tomar a betalanina, pelo menos para ela, né, carregar na musculatura, ela precisa de no mínimo 4, 5 semanas, para você alcançar, né, uma boa quantidade aumentar, né, a carnosina dentro da musculatura para que você, daqui 2 meses ou até, né, 12 semanas, você, né, dentro do seu alvo, da sua prova, do que você tem aí,
você esteja com um nível ótimo dentro da musculatura de carnosino. E então, 4 até 6 semanas para chegar no nível que você precisa dentro do seu sistema. Se continuar tomando depois disso, é uma coisa que você pode tomar sem parar, ou, só para lembrar, ou tem riscos com isso? Então, a betalanina, ela tem também muitos trabalhos, assim como ainda está iniciando, não está como a creatina, mas ela já está iniciando muitos trabalhos, ela tem uma ação antioxidante muito importante dentro do nosso corpo, e também uma ação cerebral, melhorando toda, né, a resistência mesmo das células cerebrais. Então é muito interessante, está bem promissor aí, né, toda essa linha de estudo com betalanina e saúde cerebral. Então, mas depois que você usou pelo menos aí de 8 a 12 semanas, que você realmente deu uma boa carregada de, né, da betalanina na musculatura, você pode usar uma dose de manutenção. Então você não precisa ficar tomando, né, a mesma dose, até 6 gramas no dia. Aí até 2 gramas por dia você mantém essa quantidade que você já carregou na musculatura e continua com todos os benefícios da betalanina, não só, né, na musculatura, mas também cerebral, né, e todos os outros benefícios aí antioxidantes que a betalanina tem. Não, muito bom. Então, agora a gente tem entendimento sobre essas três coisas, três suplementos que pessoas têm essa opção de tomar ou não tomar se eles não quiseram. Mas a gente ouviu tantas coisas boas aí. Quem está ouvindo e que vai começar a tomar, tipo, quais cuidados a gente tem que tomar para tomar alguma coisa que a gente pode jogar fé? Aquele João de arroz e feijão, uma outra dúvida provavelmente ele tem é tipo, meu Deus, muitas pessoas que tá vendendo pó numa garrafa que não é o que está no rótulo. Pode É. falar um pouquinho sobre isso e como a gente pode tomar certeza de estar tomando alguma coisa certa? Pois é, né, a creatina é hoje um dos suplementos mais adulterados que nós temos, né. Então, sim, tem que escolher, né, em marcas que você confia. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é que, assim, não existe milagre. Então, se o suplemento for muito barato, gente, desconfiem. Porque, né, os suplementos têm o seu valor, né, então cuidado, vocês veem aí uma creatina muito barato, né, uma betamina muito barata, com certeza não é pura, né, então Uhum. e evitem consumir esses tipos de suplementos, a betalanina, a creatina, a glutamina, misturado com outros, né, componentes. Então, procura, né, tem tan né, já tem tantas outras coisas aí que a gente acaba, né, consumindo com sabor de não sei o quê e tal, mas, poxa, esses suplementos, assim, dá preferência para que seja o puro, 100% puro, né. Então, a creatina, quando você dilui, quando você mistura ela num copo, a verdadeira, ela decanta. Então, a creatina que ela tem, né, que é pura mesmo, ela você vai misturar, se você deixar um tempo, você vai perceber que uma parte dela vai ficar no fundo do copo. A glutamina, ela mistura muito melhor e a betalanina também, ela dilui diretamente na água, né. Então, tomem cuidado, assim, principalmente atletas, né, de elite, profissionais, a gente sabe, né, de muita adulteração, então, esse cuidado ainda tem que ser redobrado, né, para que não, sem saber, acabe consumindo suplementos adulterados, aí sejam prejudicados por conta disso, né. Então, dê preferência para marcas confiáveis, então, bom, a Houseway a gente, né, usa os nossos Pode produtos falar, são pode falar. totalmente puros, e isso é algo que, né, a gente
tem toda a garantia aí de qualidade, de pureza, né, então, Eu posso falar, tipo, quando eu comecei a tomar creatina, ainda tava nessa, eu não quero gastar tanto dinheiro, e eu tava comprando no Granelo, na Granela tinha, mentira nada, tipo, tinha uma creatina, e ao lado dessa creatina, tinha uma outra creatina que falou creatina puro, e dobrou o preço. Então, cada vez que eu entrei, virou meu jeito de zoar o lugar. Foi tipo, mas se essa aqui é 100%, o que que é essa outro lado? Aham. E tipo, o que que é essa outra? Eles foi tipo, não é puro. Eu, tipo, não, você tá me vendendo alguma coisa que não é puro? O olha que tem dentro? Que tá, eles nunca, tadinho deles, eles nunca sabiam como responder, mas eu tava tipo, não, eu vou parar de comprar aqui, isso não tá certo, É, não. Se exatamente. vou falar, depois eu comecei a tomar de Houseway, eu percebi, tipo, nossa, que eu tava tomando e tem muitas mais dúvidas, porque não tava certo mesmo. Que quase um giz, foi Nossa. bem estranho, mas eu não sabia melhor na época. Então, Luciana, É. muito obrigado. Nossa, deixo tantas perguntas e dúvidas, eu tinha mais claro. Você não falou tão forte, mas eu vou falar tudo isso que você falou pelo Houseway. Pode usar o código o outro lado se quiser. Se comprar outros lugares, a gente ainda te amo, mas tome com cuidado. E tome com consciência com todas as informações que a gente sim, pegou sim. aqui. Ah, É. e então, para mim, sinceramente, quando eu estava mais João Arroz e Feijão, eu estava mais, entre aspas, natural de tudo, mas hoje em dia eu ainda estou muito natural com todos, mas eu quero gastar mais tempo de qualidade nas trilhas. Então, tomando e fazendo mais pesquisas sobre coisas assim, né, eu descobri para mim, para Roger, eu consigo gastar ainda mais tempo, ainda mais energia e ainda mais dias de beleza nas trilhas tomando coisas assim. Então, muito obrigado, Luciana, para a sua ajuda de entender um pouquinho mais essas coisas. Se pessoas querem achar mais sobre seu trabalho e o que está fazendo como nutricionista, onde a gente pode te achar? Bom, meu Instagram é Luciana Polini, né, arroba Luciana Polini, procuro responder todas as dúvidas aí que eu recebo. Eu atualmente, Roger, eu parei agora de atender mesmo clinicamente, né, porque eu estou me dedicando muito à pesquisa e à própria empresa Houseway, desenvolvimento de produtos e tudo mais. Então eu estou mais, né, na nutrição, né, estudando e tentando aplicar dentro do, né, trazendo inovações e tudo mais para os produtos, trazendo sempre, né, o objetivo com a Houseway é sempre trazer produtos de qualidade, né? Eu tenho a nutrição como minha base, né? Então eu acredito muito em tudo do que eu estudo e o que é a importância, né, para a saúde. Então eu falo muito, né, na Houseway a gente só tem suplementos que a gente realmente acredita que traz benefícios, que tem, né, um respaldo mesmo, né, que não é, né, simplesmente pela questão comercial, né? A gente, em primeiro lugar, tem todo um respeito, né, pelo pra, eu falo que eu gosto de ter produtos que eu quero consumir e quero dar para toda a minha família em primeiro lugar, para os meus amigos, então é por aí, né? Então, dentro da qualidade, do respeito, né, a todos os consumidores, e porque é o caminho, né, Roger? É o caminho da, né, cuidado, alimentação consciente, esporte, contato com a natureza, né? Então, ter um corpo que é capaz, né, que não nos limite, que consiga,
né, nos levar em todos os lugares que a nossa mente tem vontade de chegar, né, então Uhum. é muito acho que acredito muito nisso. Ah, demais, demais. E nesse espírito também, né, tipo, quem tá ligado, sabe, a gente está trabalhando o Houseway, outro lado, um tempinho agora, e para mim é mais essa ganha, 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 quando o outro lado pode beneficiar, o Houseway pode beneficiar, os ouvintes podem beneficiar também, porque, Sim, sinceramente, eu não estou fazendo isso atrás de dinheiro, eu estou fazendo isso para lógico. melhorar minha própria saúde e tomara que pessoas que estão ouvindo também. Então, quando a gente pode fazer tudo isso juntos, não, Sim, é uma grande, grande ganha, ganha, ganha. sim. É gratificante, né, porque a gente trabalhar com o que a gente acredita, eu acho que não tem coisa melhor, né. Então, só de ouvir, né, quando eu ouço: "Nossa, comecei a usar o seu produto, estou me sentindo tão bem, minha saúde melhorou, estou mais disposto, minha resposta muscular, enfim, tantas coisas, né, que meu, é isso que vale, né, eu acho que não tem coisa melhor do que você ver que as coisas, né, que a gente produz, de alguma forma está beneficiando alguém, é para isso que a gente trabalha e faz as coisas. Ótimo. Ah, Luciano, muito obrigado e não, tomara que eu vou te ver numa trilha em breve. Com certeza, com certeza. A gente acaba uma hora a gente se cruza, porque correr nas montanhas é sempre bom demais, né, Roger? É isso aí. Gente, se chegar no fim desse episódio com Luciana e se vai resolvendo que suplementos têm um lugar no seu treinamento, no seu dia a dia, fica à vontade de ir lá para a Houseway e pode usar o código ou outro lado, só uma palavra ou outro lado. E isso é uma coisa que a Luciana deu para a gente para apoiar o podcast e para ganhar suplementos que têm boa qualidade e tudo que você aprendeu hoje. Você pode começar a ter no seu próprio corpo. Gente, é uma coisa, eu uso ainda tenho cabeça muito duro de tentar pegar todos os meus alimentos, as coisas que eu preciso pela minha comida. Eu tenho, gente, mas vou falar, eu abri mão, eu estou tomando creatina quase todo dia e, gente, a proteína é difícil todo dia atingir os níveis que eu sei que eu preciso para fazer esse grande volume de treinamento que eu faço. Sem dúvida, quando eu não tenho acesso de uma cozinha, é difícil atingir esses números. Então, ter o proteína em pó me ajuda demais. Minha esposa, a médica falou para ela para tomar coisas tipo magnésio e ômega 3, e então ela gosta dessas coisas demais. Então, se resolver essa é uma coisa que você quer implementar no seu regime, fica à vontade, vai lá na Houseway, usa o código ou outro lado e você vai apoiar o podcast e receber um produto de top qualidade. Abraço, gente. Boas trilhas. Vamos em frente, aproveitando e aprendendo com a natureza e explorando nossos limites.